Fala galera, meu nome é Thales. E nesse videozinho curto vou mostrar aqui para vocês como é que você pode usar esse PyPlot, né, do Matplotlib para você construir um grid de gráficos. Ou seja, você vai ver como é que você vai chegar e montar vários gráficos numa mesma figura, por exemplo, quatro gráficos na mesma figura. Então vamos comigo que vai dar tudo certo. Bora, 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 bora. A gente vai estar aqui. Inicialmente, a gente vai pegar um banco de dados. Para pegar um banco de dados, para a gente conseguir fazer isso, eu vou utilizar o banco de dados do Iris, né? Então, a gente pode colocar sns.load dataset, Iris ou Iris. Você que sabe o que é que você vai falar, como é que você vai falar. E bumba aqui o Iris aqui para a gente. No caso, ele autocompletou em cima e ficou bugado embaixo. Beleza. Então a gente tem esse datasetzinho que vai ter comprimentos e largura da sépala e da pétala de várias espécies aqui de plantas. Na verdade, a gente só tem três espécies, né? A gente pode ver aqui no iris species.unique para a gente ver quantas espécies tem, né? No caso, a gente vai ter só três espécies. Beleza, beleza. Vou chamar isso aqui, pronto. A gente só tem três espécies. Tudo tranquilo. O que é que a gente vai fazer para a gente treinar, para a gente conseguir fazer nosso objetivo principal, que é fazer uma grade de vários gráficos. Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente conseguir montar essa grade de vários gráficos, a gente vai utilizar um método do Matplotlib PyPlot. Qual é esse método? É o subplots. Subplots. E a gente tem ele bem aqui para ficar mais fácil. Matplotlib, byplot, subplots. Nesse método a gente vai fornecer basicamente duas coisas principais, que é o número de colunas e o número de linhas. Então a gente pode vir para cá, colocar n rows, que é o número de linhas, e n columns, que é o número de colunas. Por exemplo, se eu coloco 2 por 2, a gente vai ter um grid de duas linhas por duas colunas de gráficos. Então, 2 por 3, a gente tem duas linhas e três colunas com gráfico. Beleza. E com esse grid, a gente pode sair colocando o gráfico que a gente quiser em cada uma dessas regiões. Para a gente fazer um exemplozinho mais simples, eu vou colocar aqui que só vai ter uma linha e duas colunas. Beleza. Uma linha e duas colunas, a gente vai colocar gráfico aqui nos dois. Esse método, ele vai retornar duas coisas para a gente. Então, vamos dar uma olhada do que é que ele vai retornar. Ele vai retornar uma figura e ele vai retornar eixos. Beleza. O que é isso? Uma figura é o gráfico em si. A figura, um objeto que vai conseguir manipular o gráfico. A gente vai conseguir salvar imagem, vai conseguir fazer algumas coisas com esse gráfico. E os eixos é para a gente conseguir acessar cada um desses subgráficos. Então vamos fazer isso. Eu vou pedir para algo receber esse retorno. Então vou chamar aqui de figura. Você chama do jeito que você quiser e eixos. Eixos, eixos, eixos. Beleza. Então a gente tem figura e eixos. Com esse eixo, a gente pode criar um gráfico exatamente em cada posição dessa. Como é que a gente faz isso? Vou criar um gráfico qualquer utilizando o Seaborn. SNS dot barplot. Aqui no barplot eu tenho que fornecer o X. Não, tenho que fornecer primeiro o dado, né? Chamar de íris. O X eu vou colocar aqui, vai estar embaixo. É as espécies. Então, species. E o Y vou colocar o primeiro aqui, o tamanho. Deixa eu ver. O tamanho da sépala. O tamanho da sépala. Quando a gente está criando um gráfico, aqui no Seaborn, a gente pode especificar um eixo. No caso, seria para eu colocar meu gráfico dentro de um subgráfico desse. Então, vou ter o AX, que é um parâmetro que eu posso fornecer para dizer onde é
eu vou colocar esse gráfico em um subplot. Quando eu chamo esse subplot, eu vou fornecer a figura, né? A figura você está vendo que vai conseguir controlar isso. E o que é o eixo? O eixo vai ser um vetor. No caso, esse primeiro subplot vai ser posição 0, o segundo subplot vai ser posição 1. Então, se eu quiser colocar esse vetor não, esse gráfico aqui no primeiro, eu coloco o AX igual 0 não, eixos, fica autocompletando desde na posição 0. Então, eu peguei e montei esse gráfico na posição 0. Eu posso fazer colocar na posição 1. Vai lá para posição 1. Se eu tivesse um 2 por 2, o que é que ia acontecer? Se eu tivesse um 2 por 2, esse eixo não vai fornecer para a gente um vetor. Esse eixo só vai ser um vetor se for uma linha. Se você colocar mais do que uma linha, esse eixo vai vir uma matriz. Então, o que é que vai acontecer? Se eu testar do jeito que está, ele vai dar um erro. Por quê? Porque já que eu coloquei 2 por 2, agora eu tenho que fornecer duas posições, porque agora está vindo como uma matriz. Então, por exemplo, 1 e 0 vai ser na primeira não, na linha 1, que começa 0, 1, e coluna 0, que é exatamente aqui, ó. 1 e 1 vai ser no da direita, e assim por diante. Eu vou mudar aqui para deixar 1 e 2 para ficar mais simples aqui para a gente. Vamos lá? Beleza. Aí agora, eu vou colocar só o da pétala do lado. Vamos lá. Pétala, pétala, ok. Aqui no 1. Beleza. Aqui a gente já tem nosso gráfico, né? E a gente pode colocar o tamanho que a gente quiser e ir colocando nas posições que a gente quiser. Porém, algo além que a gente pode estar fazendo ficar trabalhando com o tamanho dessa imagem. Você percebe que está bem estranho aqui essa imagem, certo? A gente pode estar trabalhando com o tamanho dela. Como é que a gente faz? Quando a gente vai utilizar o subplot, eu posso fornecer um parâmetro a mais, que é o fig size. Esse fig size espera receber uma tupla, ou seja, dois valores em um parênteses. O que é essa dupla? Vai ser a proporção do x com y. Então, se eu colocar, por exemplo, na 6 e 2, aqui a gente vai ter uma proporção de 6 por 2. Se eu colocar maior aqui, colocar 8 e 3, uma figura ainda maior. Aí a gente tem uma figura aqui que parece um pouco melhorzinha aqui pra gente. Tem várias outras coisas que a gente pode estar trabalhando, certo? A gente pode estar mudando está trabalhando, mudando os labels, mudando os títulos de cada um desses gráficos, utilizando o set, por exemplo, o set, colocar aqui para mudar o X label igual espécies, opa, espécies, colocar para o Y label ficar, já que esse primeiro é tamanho da sépala. Aqui deu um erro, esqueci de colocar uma vírgula. Ok. Pronto, a gente pode ir trabalhando gráfico por gráfico, adicionando coisas em cada um desses gráficos. A gente pode estar trabalhando com esses gráficos individualmente. Eu não vou estar modificando aqui os outros, nem fazendo outras alterações, que não é o escopo, não é o objetivo aqui principal, certo? Mas, ok. Fiz aqui meu gráfico. Como é que eu faço para salvar? Eu posso clicar com o botão direito, salvar como. Porém, é mais normal você já salvar direto com a funçãozinha fig save, né? Que na hora que você recebe a figura, que é o gráfico, se a gente olhar aqui na documentação figura, a gente vai ter um método que é o método saveFig.
E aí você pode fornecer um nome e eu vou salvar um arquivo com esse nome. Então vamos voltar para cá e vamos utilizar dessa figura, desse carinha aqui que eu recebi. Então figura, ponto, savefig. Vou pegar aqui um nome, né? Graph.png. Beleza. Onde é que ele salvou? Ele vai salvar lá no Ok, onde é que ele vai salvar? Ele vai salvar lá na pasta, certo? Então, tá aqui na pasta graph. Exatamente do mesmo jeito lá. Na hora que você tentar fazer esse salvamento, pode acontecer alguns bugs, algumas coisas que você quer alterar. Por exemplo, aqui se a gente chegar bem perto, a gente vai ver que a qualidade não está muito boa. E normalmente, se você for publicar isso em algum lugar, alguma revista, ele pede uma definição, né? Que é a definição de 300 dpi, que você pode também fornecer aqui no SafeFig. Você pode colocar dpi igual a 300, que é um parâmetro que ele está dizendo aqui que você pode utilizar. Normalmente vai nome, mas você pode colocar. Seria para aumentar a definição. Então, se eu voltar, agora você percebe que está muito melhor definido, certo? O gráfico. Só que a gente vai ter outro problema aqui, certo? Qual é o outro problema? O outro problema é que está cortando a figurinha aqui embaixo. Como é que a gente arruma isso? A gente pode utilizar o BBBox. BBBox. BBBox o que, meu Deus? BBBox. Deixa eu olhar. Esqueci. Acho que é inches. BBBox inches. Eu ver aqui só para ter certeza. Pronto. BBBox. Nesse BBBox inches, para você especificar como é que ele vai fazer o recorte desse gráfico. Para você recortar ele completamente, você utiliza o Tint. Eu só verificar aqui como é que escreve esse negócio 100% aqui. E pode ser que eu esteja escrevendo errado. Vamos ver. Estava escrevendo errado. Beleza. Aí mandei um Tint. Agora, se eu olhar, a gente vai ver aqui que pegou. Não tem nada cortando e está tudo tranquilo. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí como é que a gente faz para montar um gráfico de vários gráficos. Se você quiser colocar mais, por exemplo, é só adicionar aqui mais dois aqui com esses mesmos gráficos, só para gente ver 4 gráficos em uma mesma imagem. Colocar o 8x8. Só que agora que é 2x2, você tem que perceber que é uma matriz, certo? Se é uma matriz, a gente tem que definir. O eixo recebe uma matriz. Então, 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Então, é isso que a gente vai colocar lá. 0, 0, 0, 1. Ops. Deixa assim para a gente só completar lá tudo. Só para você ver o gráfico aqui. Beleza. O gráfico com 4 imagens. E se a gente olhar aqui na nossa pasta, que é as 4 imagens, e não cortou nada, certo? Beleza, tranquilão. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, manda um comentário aí. Valeu, falou. Até mais. Paz.